É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. Renasço a cada momento, meu destino na vida é maior. Bem-vindos ao Deite Onde Vão, um podcast onde nós te ensinamos como o minimalismo pode deixar a sua vida mais leve e funcional. Hoje nós estamos com um tema, gente, muito bacana e uma convidada muito especial. Tudo bem, Ellen? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês e obrigada pelo convite. Tudo bem, Nós que Grazi? agradecemos, tudo bem? Tudo jóia. Hoje nós vamos falar sobre Na Minha Vez, Ninguém Me Contou. Gente, do que será que esse povo vai falar? Sobre os perrengues que passamos no empreendedorismo e que nem todo mundo fala pra gente. Então, Ellen, o que é o programa? Quem é a Ellen? O que ela faz? Por que ela faz o que faz? Onde vive, o que come? Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou Ellen, sou daqui de Pouso Alegre e, na verdade, eu trabalhei a vida toda no setor da aviação, sempre trabalhei com desenvolvimento humano. E quando eu cansei desse mundo corporativo, eu optei por empreender, iludida pelo romantismo do empreendedorismo que é trazido para gente. E ninguém me contou dos desafios e eu só mergulhei de cabeça. Achando que era tudo flores e a coisa mais linda do mundo. Que era a Tipo magia, né, do empreender, né? Eu achei que eu fosse receber o meu kit de ferramentas do empreendedorismo, fosse aplicar e fosse ser um sucesso na primeira semana. Entendi. Mas eu sempre fui apaixonada por gastronomia, por cultura. Eu cresci numa família muito grande, cercada mesmo por esse tipo de movimento. E foi por isso que eu resolvi, então, criar o Jardim Secreto Bem-Estar, que é uma casa de arquitetura de eventos, gastronomia e empreendedorismo. E no empreendedorismo, a gente recebendo muitos empreendedores no nosso espaço e no meio de muita prosa boa, surgiu a necessidade, então, da gente ter algo direcionado, né? A gente viu que muitas dores latentes e muita coisa oculta, né? Muito do que não é trazido, do que acontece de fato no empreendedorismo. E aí surgiu, então, Na Minha Vez, Ninguém Me Contou. E a ideia é justamente a gente compartilhar os perrengues que ninguém conta, mas a gente compartilhar também os caminhos para solucionar essas questões, que parece que tudo é meio guardado a 7 chaves, né? E aí a gente estruturou, então, um talk show para ser um negócio mais dinâmico, que a gente queria fugir também desse modelo muito formal de desenvolvimento do empreendedor. E a gente criou o talk show do Na Minha Vez, Ninguém Me Contou. E como que ele funciona? A gente tem os encontros presenciais que acontecem no Jardim Secreto. E a gente sempre tem um host. Nesse momento, quem está com a gente é o Neném, como o entrevistador da noite. E a gente sempre leva convidados para compartilhar os seus perrengues. E ele é um programa que ele vai se construindo. Então, isso que é o bacana dele. A partir dos relatos dos empreendedores, o encontro seguinte sempre traz uma solução, ou a gente traz alguém para trabalhar todas aquelas dores que foram colocadas no encontro anterior. Então, a gente não tem uma pauta muito definida. Que legal, não é nada engessado. Não imagino, tanto de ele vai... deve ter acontecido legal, né? Então, ele vai Fica se bem formando personalizado. Sim. à medida que os eventos vão acontecendo, que os encontros vão acontecendo. E qual que foi o perrengue pior que você viu até hoje, que já passaram por ali? Olha, eu, por exemplo, eu tive um caso muito engraçado quando eu estava abrindo o Jardim Secreto. O Jardim Secreto, ele começou com um braço muito simples, né? Fabricação, na verdade. Antipastos, geleias, tudo num formato artesanal.
Que você mesma fazia. Isso. Eu já comprei, muito bom, mas... É bom, né? O pessoal tá sentindo falta, preciso Sim, voltar a comer. verdade. E quando eu resolvi seguir por esse caminho, eu fui intimada a prestar esclarecimentos na Secretaria de Estado do Meio Ambiente, aqui de Minas Gerais, onde eu fui questionada se eu estava implementando o meu espaço numa área quilombola, por exemplo, se dentro do meu espaço eu agregaria atividades de armamento militar. Mas por quê? Nossa. Foi tudo muito, né? Ninguém me contou que seria assim. E aí eu fui descobrir que não existe uma diferença na questão de análise burocrática de quando você está abrindo um KNAI, um negócio de fabricação, não tem a distinção se ele é artesanal ou se ele é industrial. É o mesmo crivo. Então, eu passei no mesmo checklist de uma indústria de alimentos de grande porte aqui de Pouso Alegre. Eu fui avaliada como se eu fosse uma indústria de grande porte. Então, acho que esse foi um perrengue que eu realmente trouxe para vários empreendedores do segmento de alimentos e para quem quer trabalhar com fabricação, para realmente ter um trabalho antes, né? De procurar as pessoas E é muito certas. difícil isso ou não? Como que você Uma coisa- resolveu, né? Eu quero chegar nessa uma coisa parte. fácil de resolver? Olha, eu tive que... Primeiro eu tive que trocar de contador, porque eu percebi que grandes escritórios ou escritórios que trabalham realmente com empresas de grande porte, eles não têm muito da expertise voltada para o meio ou para o individual. Então, algumas coisas poderiam ter sido poupadas. Eu poderia ter sido poupada de algumas coisas. Então, eu procurei um profissional que realmente atue com pequenos negócios. E um profissional também que mantém uma boa relação com os órgãos fiscalizadores daqui. Porque você realmente precisa estabelecer uma boa comunicação. Então, não adianta, por mais que seja um processo eletrônico, você tem que ter aquele agendamento da visita presencial, você tem que conversar, você tem que esclarecer tudo muito antes, muito detalhado. E eu acho que esse tipo de ensinamento e de informação falta para as pessoas. Então, as pessoas, é muito simples, vamos entrar ali na página do MEI, no GovBR, vamos abrir o MEI, tá tudo certo. Eu acho que esse é o maior erro. Sim. Então, Eu coisas vejo na desse parte tipo. da vigilância sanitária também. Tem muita gente, eu quero abrir um restaurante. Eu vou fazer só isso. Aí tem cada parte, cada área, você tem que Sim. tratar com um órgão, né? Por exemplo, vai mexer com salada, tem que ser uma pia, tem que ser isso. Exatamente. É muita burocracia, muitas bastante. informações que ficam mesmo, né? E as pessoas às vezes abrem, eu vou abrir um restaurantezinho e pensa que é simples, e não é, né? Então, isso acho você que passou esse mais ou tipo, menos desse lado, né? esse tipo de informação não é compartilhado. Eu acho que o todo não é. Né? Acho que a gente traz informações muito fracionadas e acabam... Eu, por exemplo, nessa situação, eu tive que fazer trabalhos, inclusive, de contratação de drone de georreferenciamento para mostrar onde eu estava localizada. Porque eu estava no centro da cidade. Não bastava apresentar comprovante de endereço, enfim... Né? Foi um processo assim muito extraordinário. E você que teve que arcar com a questão financeira desse processo. Foi um processo com um ônus bem elevado. Então, acho que esse é um perrengue que vale a pena, né? À medida que as pessoas me procuram para esse caminho, eu tento passar o máximo de informações e de experiências que eu tive e os caminhos, né? Aonde eu fui. E como que finalizou isso? Como que você conseguiu resolver isso? Foi por isso que você parou ou não, né? Não, ele levou um tempo, eu tive que refazer todo o meu processo de solicitação de licenças, enfim, para poder resolver. Existe um caminho mais fácil, mas como Existe você um já caminho mais tinha, fácil. você teve que ir para o caminho Exatamente. você teve que provar, né? fazer Hoje todo... você já ensina a pessoa, vai por aqui, você não tem que provar. Exatamente. Entendi. Nossa. Então, mas a gente tem algumas coisas também que algumas pessoas levam, né, pro talk show, que é aquele cômico se não fosse trágico, né? A gente teve uma empreendedora, por exemplo, que quando ela foi promover um evento da marca dela, de apresentação de alguns produtos, enfim, ela compartilhando isso lá com a gente no talk show, que ela estava com algumas parceiras envolvidas nesse trabalho
E fizeram um trabalho muito bacana de divulgação, enfim, mas chegou no dia, não apareceu ninguém. Ninguém. Quem nunca passou por isso, né? Eu acho que é só Mas- quem nunca fez. E ninguém conta, né? Porque Sim. quando você Lota uma se mostra, sala, quando você se mostra no seu momento ali de glória, da sua marca, dos seus produtos, eu acho que aquelas pessoas que estão começando, elas não têm essa visão de que é uma construção, que você precisa ir construindo relações e que o digital ele é uma parte que apoia, mas não é tudo. Sim. Então, alguns fatores têm que ser considerados. Eu acho que são esses fatores que a gente tem que compartilhar com as pessoas, para que as pessoas realmente tenham um sucesso, né, nos seus projetos. E aí entra a questão de quando a pessoa passa por isso e ela não tem, né, acesso à informação de que acontece com todo mundo. Sim. Ela leva aquilo para o lado pessoal. Eu lembro que o Wendel Carvalho fez um curso uma vez e apareceu um aluno, né? E ele tinha prometido entregar a apostila e não tinha apostila pronta. Então ele passou a noite rodando a apostila, aí ele programava a impressora assim para imprimir 20 minutos, aí ele dormia 20 minutos, aí o celular despertava, ele imprimia mais 20 minutos, dormia. Vocês já viram ele contando essa história? Não, É muito impactante. É. E ele rodou a apostila a noite inteira e ele foi lá e deu o melhor curso da vida dele para um aluno. E nem por isso ele se sentiu inferior, incapacitado, que não era para ele, nada. E hoje ele é o Wendel Carvalho, enfim. E eu me lembrei de uma palestra que eu fui convidada para fazer em uma igreja evangélica aqui em Pouso Alegre, eu não lembro quando que foi. Já tem uns 3 ou 4 anos isso. E nesse mesmo dia estava tendo uma marcha para Jesus em Santa Rita. Então as igrejas foram todas para Santa Rita. Aí apareceu 3 pessoas para assistir a palestra. A moça que me convidou, ela ficou tão desconcertada, mas tão desconcertada, que ela não sabia o que ela fazia, sabe? Eu falei, gente, isso acontece, a gente está sujeita a isso, vamos fazer uma roda de conversa aqui, eu entrego o meu melhor para essas 3 mulheres que estão aqui, vamos embora e tá tudo certo. Não tem que levar para o lado pessoal, e ninguém veio na palestra porque é minha palestra, não, ninguém veio porque sou eu que estou fazendo. E isso é separar o CPF do CNPJ, né? Sim. E a gente hoje, tá num modelo, eu acho, da informação do digital, que a gente só consegue enxergar os casos de sucesso. Né? Se a gente for avaliar os empreendedores, a gente só vê ali, né, o sucesso, a fama, o crescimento. E eu acho longe, né? E eu acho que está faltando a gente ter um pouco do real, né? Mostrar o que os é insucessos, exatamente. Né? E os caminhos também, sim. né? A construção. Então, eu acho que essa foi uma das motivações, eu acho, para a gente dar andamento na minha vez, ninguém me contou. Eu achei muito bacana o nome, super muito criativo, legal. Muito real, assim, tipo assim, é isso mesmo, na minha vez ninguém me contou. Ninguém me contou um monte de coisa, tem coisa que eu ainda não descobri. Como a gente estava falando nos bastidores, tem coisa que a gente já sabe que tá dando errado, continua fazendo. Continua fazendo. É um propósito muito legal, né? Isso daí já começa com um propósito, né? Sim. Ajudar as pessoas nesse sentido, né? E tem muita gente precisando. Eu acho que é um nicho super legal que vocês buscaram. Eu acho que o formal, a educação formal, o treinamento formal, ele é muito válido, ele tem o seu valor, mas eu acho que a gente precisa explorar outras fontes de desenvolvimento para o empreendedorismo. No primeiro encontro, a gente teve o terceiro encontro agora, né? O programa começou no final do ano passado. E o primeiro encontro foi justamente para a gente entender como que as pessoas iam, se elas iam aceitar a ideia primeiro, e para a gente entender o tipo de perrengue que ia aparecer ali. E um dos perrengues que eu acho que talvez seja o mais comum do empreendedorismo aqui é a questão do sentimento de que em Pouso Alegre falta um senso de comunidade empreendedora. Então, o segundo encontro que a gente promoveu, considerando isso, a gente trouxe um historiador, ele tem um trabalho de décadas de Pouso Alegre, e o tema foi por que as pessoas se comportam da forma como elas se comportam.
porque que Pouso Alegre tem uma cultura onde a gente tem alguns desafios em relação ao comportamento que impacta nesse senso empreendedor. E uma coisa, 2 pontos eu acho que chamaram muito a atenção, e aí acho que vale a pena a gente contar para as pessoas, né? Tô curiosa. Eu tô esperando. O primeiro é porque Pouso Alegre, ela nasceu como uma cidade de pouso, né? Ela não é uma cidade de criar raízes. Não foi constituída com esse objetivo. Então, ela ainda arrasta essa cultura muito flutuante, né? De ser uma cidade para as pessoas virem para trabalhar. Por isso que a gente tem esse sentimento, às vezes, de feriado prolongado, ou algumas datas específicas. Cidade fantasma. Porque as pessoas trabalham durante a semana e final de semana elas vão para suas respectivas cidades. E um outro ponto que uma participante trouxe, ela trabalha no setor em uma das áreas de justiça do trabalho, e ela trouxe um ponto interessante que é o seguinte: muitas dessas pessoas, desses perfis que vêm para o trabalho, eles estão concentrados no setor da indústria. Então, se a gente for avaliar, por exemplo, um fator que impacta é a questão de remuneração. Então, o final de semana, muitas vezes a remuneração dessas pessoas não é suficiente para se manter uma jornada, um hábito cultural aqui. Então, elas fazem isso nas suas cidades ou cidades menores, onde o custo para essa finalidade é menor. É engraçado, eu tô aqui agora em julho, vai fazer 12 anos que eu tô morando em Pouso Alegre. E assim que eu cheguei aqui, eu já morei em várias cidades, né? Morei em São João del Rei, que é uma cidade que tem fama de ser muito cara. Mas lá a cidade é cara para turista. Lá tem uma curiosidade, gente. Eu andava, né? Quem mora lá, com uma conta de luz ou de água, um comprovante de residência no bolso. Porque, tipo assim, o gás da sua casa acabou. Se você apresentasse o comprovante de residência, era X. Se você tivesse ali porque você alugou uma casa, está passando uma temporada, turista, era Y. Olha que coisa. Então, é uma cidade cara para turista, mas para você morar ali não era tão. E quando eu vim para Pouso Alegre, com poucos meses mesmo, assim, 2, 3 meses, meu pai perguntou: e aí, como é que você que tá lá? O que você tá achando? Falei: pai, é uma cidade muito gostosa, mas com salário de cidade pequena e custo de vida de cidade grande. Então, fica muito desproporcional para você ter uma qualidade de vida ali, levando em consideração lazer, cultura. Eu fiz essa leitura da cidade há 12 anos atrás, recém-chegada aqui, para ver o tanto que isso é forte, né? Sim. Esse historiador, o professor Isaías, que esteve lá com a gente, ele pontuou isso, né? Pouso Alegre tem um enfoque num crescimento acelerado e chega a ser até meio descoordenado, né? E nesse crescimento, realmente, a gente tem um fomento muito grande ao setor da indústria e a gente acaba deixando um pouco de lado ou não tendo tanto carinho, tanto cuidado pelas outras áreas. Então, a gente não vê isso muito forte também, não é uma cultura criada para isso, né? Comércio, lazer, empreendedorismo. E o engraçado é que, né, a gente está aqui do lado de Santa Rita, né? Que é coladinho. Bem menor. E é uma cultura totalmente cultura. diferente. É uma cultura realmente de comunidade empreendedora, né? Sim. E então são pontos como esses que a gente traz. Então, o objetivo não é só compartilhar perrengue, mas a gente sempre trazer caminhos ou pessoas que possam agregar. E são coisas que a gente não aprende na sala de aula, num treinamento de empreendedorismo, por exemplo. Você só aprende trocando experiência, esse tipo de coisa, só trocando experiência mesmo. Gente, vou fazer um merchan aqui. Vocês viram que eu tô mais bonita hoje? Do que o normal? Eu acabei de sair lá do Assis novamente. Fui lá cortar meu cabelo. Assis é conhecido aqui como Mãos de Tesoura. E merecidamente, né? Hoje aconteceu uma coisa incrível. Tem um cara da Bahia lá fazendo curso com ele.
cara andou 1.400 quilômetros para vir Olha, fazer com ele pela terceira vez, não é a primeira vez. que legal. Ele falou, vim aprender novamente com ele, porque ele mora, eu esqueci o nome da cidade que ele mora, e ele falou que tem uma cliente de Ilhéus que anda 140 quilômetros para ir fazer cabelo só com ele, depois que ele aprendeu as técnicas com o Assis. Olha Porque só. ele não só atende o público, né? Mas ele também dá curso, ele forma novos profissionais. E eu amo seu trabalho, Assis. Um grande abraço para você. Sou suspeita para falar do quanto eu gosto do seu corte. Ellen, o que você diria para as pessoas que estão hoje na CLT e namorando o empreendedorismo? Olha, eu acho realmente que uma questão que tem que ser levada em conta é o quanto você tem de uma reserva financeira para você se manter até que o seu negócio prospere, né? Até alguns anos, a gente tinha aí que uma curva do empreendedorismo para que o negócio se estabelecesse era ali de 2 a 3 anos. Hoje a gente está falando de 5, né? O empreendedorismo, ele deu um boom. A gente tem algumas áreas onde esse retorno, ele acaba sendo um pouco mais rápido, mas também tem os picos, né? Mas eu acho que o principal seria esse, né? Tenha uma reserva, tanto para você, uma reserva pessoal mesmo, quanto um capital de investimento. Porque uma coisa que ninguém fala são os investimentos ocultos, aqueles que ninguém te conta, que você vai ter com o seu negócio se você quiser estar no meio de uma competitividade ali saudável. Então, não tem como você falar de empreendedorismo hoje sem você investir em rede social. E aí, o investir em rede social, ele abre... São tantos leques aqui para a gente conversar, né? Porque, por exemplo, tem pessoas que não têm habilidade nenhuma para desenvolver nada ali. Se você não tem habilidade nenhuma e se você não consegue desenvolver isso, você vai precisar ter alguém que faça. Você não pode estar fora desse meio digital, não tem como. Então, isso já é um investimento, né? E alto, por sinal, né? É alto, não é um investimento. E desafiador no sentido de... Hoje tem inúmeras pessoas dizendo que fazem, mas quem realmente sabe fazer são raríssimos. É um mercado novo para todo mundo. Você pode bater a cabeça fundo, deu certo como aconteceu com a gente, né? né? A gente teve e aí várias busca experiências outro, assim. Dizer, são dinheiro perdido, é um dinheiro perdido, né? Então eu acho que ter essa clareza de que você vai ter alguns investimentos no seu negócio, além daquele core principal, né? Eu quero trabalhar com semijoias. Ok, você vai ter o investimento das peças, se você vai ter espaço físico ou não, enfim. Um gasto fixo, né? Que eles colocam só isso, esquece dos sazonais, do resto. Né? Então, e a questão de marketing, a questão de publicidade, a questão de documentação e materiais, enfim, né? É tanta coisa que eu acho que a gente tem que levar em conta, mas é gratificante, né? Eu acho que à medida que você tem essa clareza, porque eu acho que a dificuldade ela surge quando você está no escuro. Mas Para quando todas as áreas, né? Sim. Então, quando você tem essa clareza, você tem um bom plano para você empreender, eu acho que é só sucesso mesmo. Eu não tive muitas informações, eu tive um plano bom, mas muitas informações acabaram ficando... não foram trazidas para mim pelas pessoas que deveriam trazer. Essa é a grande verdade, né? Quando eu procurei profissionais específicos para as áreas específicas, muitas informações não vieram. Então, muita coisa foi surpresa para mim. Um desafio que eu enfrentei, por exemplo, foi que eu levei 1 ano e 4 meses para concluir a reforma do meu espaço. Então, 1 ano e 4 meses ali, só dinheiro saindo. E muitas empresas, às vezes, tem que renovar. Muda a cara já para chamar mais cliente. Exatamente. Entra um produto novo, eu tenho que fazer uma nova propaganda. Então, é muita coisa que tem que pensar, né? Então, eu acho que, para quem está CLT, eu acho que a gente não pode romantizar. Sim. O empreendedorismo é uma jornada muito gostosa. Ela é muito motivadora, tem que ter perfil. Né? Eu penso que tem que ter perfil. Tem que ser corajoso, porque é um risco, né? Sim. O empreendedorismo é um risco. A CLT te dá
essa estabilidade. O empreendedorismo não, né? Mas uma coisa que eu acho que tem que ficar clara e que pouca gente traz isso é que, pelo menos eu acredito nisso, o empreendedorismo ele tem que ser uma fase transitória. Você não dá pra é fazer. empreendedor, Uhum. você está empreendendo. O objetivo é você se tornar uma empresa, você se tornar um empresário, você Sim. empregar, você crescer, né? Então, se você está aí 10, 15 anos empreendendo, eu acho que realmente precisa reavaliar ali o É que está cansativo, acontecendo. desgastante É. demais. Né? São 15 anos que você ainda está, Com né? liberdade para trabalhar. Sim. 24 horas. E ninguém te conta, né? Ninguém te conta. Todo mundo fala que você vai ter liberdade para trabalhar 24 horas por dia. Acho que uma coisa importantíssima é a gente entender também qual que é aquela cultura do lugar onde a gente está, né? Aonde você constitui as relações, como que elas se constituem. Porque eu acho que o alicerce do empreendedorismo é esse. Se você não tem parceiros e bons relacionamentos, o caminho ele fica mais difícil. Muito mais. Eu penso que quase impossível, praticamente. Sim. Então, o empreendedorismo ele precisa muito de uma rede de pessoas. Não falo nem só dos clientes, mas de parcerias de trabalho. E aí a gente entra numa outra questão que até a gente já gravou um episódio com a Priscila Lobato aqui sobre isso, né? Priscila é ótima. Ela é maravilhosa. De a gente começar a se ver como concorrentes, né? E assim, não se apoiar. Não só entre as mulheres, a gente falou mais das mulheres, né? Mas assim, de um modo questão geral, de todos a mesmo, gente né? entender que os homens não são os nossos inimigos e que eu não estou concorrendo, competindo com ele. Nem com ninguém, né? Eu acho assim, tudo dá muito mais certo se você se unir, né? As pessoas hoje, além do que você está falando, né? De não querer se mostrar vulnerável, porque as outras vão aprender com a vulnerabilidade do que aconteceu. Sim. E além de ter essa união, de vamos ajudar o outro, que a gente cresce junto. Mas a cultura é mesmo muito individualista, né? E aí não é só tudo em Pouso Alegre. segredo. Então, a cultura total. Pouso Alegre parece até mais, mas tem, né? Engraçado, porque nós temos vários empreendedores que frequentam o Jardim e estão frequentando o talk show, que não são de Pouso Alegre. E a percepção deles é essa. Parece que Pouso Alegre tem um quê mais acentuado nesse sentido, né? E isso que o professor Isaías estava trazendo, que como Pouso Alegre tem esse aspecto cultural de cidade mais flutuante, então você leva um tempo um pouco maior para você entrar nos ciclos, para você realmente ter essas relações mais bem estabelecidas. Então demora um pouco mais do que outros perfis culturais de outras cidades. Com certeza. Nós gravamos um episódio com o Léo Marinelli. É que o Martinelli, como me confundi. É Léo Marinelli. E ele tem um desafio também para desenvolvimento de empreendedor, que chama o Desafio do Empreendedor. E ele fala exatamente sobre isso. Hoje, esse desafio ele está no Brasil inteiro. E eles estão montando a segunda turma, quarta turma, em Santa Rita. Eu falei, por que Santa Rita? Por que não Pouso Alegre? Aí ele trouxe justamente esse estudo que eles fizeram. Ele falou, Santa Rita o pessoal é muito mais unido. E olha que engraçado, eu recebo algumas perguntas, aí a gente vai para questões mais específicas. A depender do evento que eu promovo lá no espaço, eu às vezes recebo a pergunta de, é só para mulheres? Mas o jardim, ele nunca foi projetado para ser um espaço para mulheres. Mas as mulheres, elas aderem mais. Em tudo. Aceitam mais. Sim, então as mulheres, elas procuram, elas são mais presentes, elas são mais ativas, né? O perfil masculino aqui que a gente viu, eles realmente já vão para uma linha de um entretenimento um pouco mais tradicional mesmo, né? E como a gente tem essa proposta de arquitetura de eventos, a gente sempre trabalha com uma linha mais temática, né? Algo muito mais personalizado, a gente vê que não é um público masculino que a gente puxa.
Nós estamos encerrando esse primeiro bloco aqui na TV, mas assim que encerrar, a gente vai estar no YouTube. Então, curta, compartilha e até quinta-feira, no próximo bloco. É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. E se renasço a cada momento, meu destino na vida